Olá a todos, boa noite. Estamos começando aqui direto do Instagram, da página @carinabezerrarocha.fisio, Carina com C. E vamos começar a nossa terceira live de depoimento de pessoas que tiveram remissão total do zumbido. Então esse é o nosso terceiro depoimento. Que bom, né? Espero poder continuar até o final do ano, pelo menos uma vez por mês. Gente, obrigada pela presença de todos. O pessoal começou a entrar. Deixa eu dar um alô aqui para quem entrou já. Minha querida amiga Tainara, de Recife, a Sandra, Lauteles, Ibrahim Júnior, Lívia, querida, vamos falar muito de você hoje aqui, Otorrino, de Recife, Paula Fernanda, a Pompeia já entrou, que vai ser a grande estrela da noite, né, a protagonista. A Larissa, fonoaudióloga, sejam bem-vindos todos. Espero que seja realmente uma noite que possa agregar, que possa trazer informações importantes, não só para os profissionais, mas também para quem é portador de zumbido e que quer e que gosta de ouvir histórias de pessoas que tiveram remissão total, né? Para que realmente a gente quebre esse paradigma, a crença de que zumbido não tem tratamento, não tem alívio, não tem o que fazer e que, na verdade, ele não pode, de repente, ter uma remissão, né? Eu não gosto, eu mudei um pouco a minha linha, eu não gosto mais de falar tanto a palavra cura, mas remissão, porque cura é uma coisa que acaba e nunca mais volta, né? Remissão pode ser que volte, mas o zumbido ele tem remissão sim. Tá bom? Tem casos que desaparecem, nunca mais voltam, né? E tem casos, lógico, que lá na frente pode voltar, mas muitos casos não voltam mesmo. Então a gente chama de remissão, tá bom? Deixa eu procurar aqui a minha convidada da noite. Não, aqui é perguntas. Ah, nossa! O Instagram mudou aqui, gente. Não, peraí, calma. Não, não é isso. Deixa eu ver como é que eu faço. Que estranho. Nossa, o Instagram mudou totalmente aqui. Só um minuto, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Pior que eu não tô conseguindo. Faço a transmissão. Ai, achei. Que bom. Por quê? Achei aqui a Pompeia. Pompeia, tá bom? Gente, que bom que eu achei. Mudou tudo aqui no Instagram. Não estava preparada para isso, para essa situação. Mas ainda bem que eu consegui resolver. Tô aguardando aqui a Pompeia entrar. Gente, ó, enquanto eu vou conversando com ela, vocês podem mandar perguntas, tá bom? Vocês podem mandar perguntas, que daí a gente vai respondendo também, tá? Eu tô aqui aguardando. A conexão aqui, a minha, tá ótima. Tô no Wi-Fi aqui, tudo direitinho. Pompeia, cadê você? Então, vamos lá. Eu convidei já, Pompeia. Já fiz o convite. Vou cancelar e vou convidar de novo, tá bom? Ó, vou convidar de novo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Atualizar. Ixi. Pompeia, minha querida, não acredito. Tá dizendo aqui que você precisa da versão atualizada do Instagram. Eu nem sabia disso, eu nem atualizei a minha também. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Deixa eu tentar de novo. Pompeia, veja se você consegue entrar pelo Instagram de outra pessoa da sua casa. Você me avisa o nome que eu tento chamar, porque pelo seu Instagram tá dizendo que não dá. Porque você tá com a versão antiga, eu acho. Você teria outra pessoa aí na sua casa?
E será que ela sabe, Tainara? Ô, Pompeia, você consegue atualizar agora? Sair um pouquinho e atualizar? Veja se você consegue atualizar o Instagram, o aplicativo do Instagram, tá bom? Eu vou aqui tentar de novo. Não. Gente, eu vou fazer o seguinte. Como eu acho que... Tá, Rafael RFV. Tá. Vou tentar chamar aqui o Rafael. Pede para ele pede para ele entrar aqui. Aqui achei. Chamei o Rafael. Chega, Caio. Ei, que ótimo! Deu certo! Chamei o Rafael. Que bom, que bom! É pra, a gente já tá começando com emoção, hein, Pompeia? Já com emoção. Ó, tem alguém ali atrás, ó. Tô vendo alguém ali atrás. Querida, boa noite. Que Boa bom noite. ter você aqui. Gostaria de agradecer a sua presença, sua disponibilidade. Né? A gente sabe que não é tão simples, não é tão fácil para muitas pessoas poderem vir aqui, né, falar publicamente sobre a sua condição. Né? Muitas pessoas, alguns pacientes meus que eu entro em contato, eles falam, não, eu tenho vergonha, eu não quero me expor, e você está aqui para poder ajudar as pessoas que têm zumbido. Então, eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração, essa generosidade, essa sua coragem de estar aqui e para poder ajudar a gente, tá, Pompeia? Muito obrigada mesmo, tá? Querida, vamos começar a contar um pouco da sua história. Conta como foi que começou esse sintoma aí, o zumbido. Se você tiver tido algum outro sintoma antes, pode contar. Conta pra gente. Doutora Karina Rocha, doutora Lívia Noleto, que está nos assistindo, familiares, amigos e participantes, boa noite. Inicialmente, eu quero lhe agradecer, doutora Karina, esse convite que muito me honrou participar de sua live, até porque está me oferecendo a oportunidade de, com o meu relato, ajudar pacientes que foram desenganados, assim como eu fui um dia. Tá certo? Bom, eu vou começar... Pompeia, me fale uma coisa. Antes de mais nada, você mora em qual cidade? Você trabalha com o quê? Você é casada? Tem filhos? Fala um pouquinho da sua vida pessoal, dentro do possível. Tá. Eu sou viúva. Sou viúva, tenho 2 filhos e um neto. Tá? Sou de Recife. A minha profissão, eu fui assessora parlamentar durante 8 anos. Terminei agora em dezembro, mas estou de volta ao trabalho. Estou na expectativa aí do retorno a um trabalho anterior, né? Como secretária, que é minha função desde sempre. Tá. Então, eu queria começar o meu relato, assim, o primeiro sintoma, na verdade, foi um ouvido abafado, isso em setembro de 2018. Eu fui numa emergência, a médica indicou uma lavagem do ouvido e que não resolveu. E aí eu voltei no plantão daquela médica e aí ela diagnosticou com uma surdez súbita leve. E eu só tinha realmente esse ouvido abafado. Aí ela passou a medicação e eu fiquei bem. Pronto. Agora, 6 meses depois, o problema voltou. Aí é onde começa a história verdadeira. Porque eu voltei com o mesmo sintoma, já com um zumbido leve, não tinha tontura. E ela fez aqueles audiometria e tal, e terminou ela pedindo uma ressonância e queria investigar o caso. Eu já fiquei tensa e aí me indicaram um outro médico, um otorrino daqui de Recife, renomado, professor,
um currículo vasto. E eu procurei esse médico, isso no mês de fevereiro, né? Que foi 6 meses depois da primeira sintoma. E aí o médico diagnosticou doença de Meniere. Não tem cura, vai ter crises, restrições alimentares e medicação. Bom, disse também que eu não ia morrer disso, mas eu ia ter que conviver com aquilo. E que susto, que pavor. Porque o zumbido era ainda leve, mas já era difícil de conviver com aquilo. Era esporádico, né? Aí passou a medicação, eu tomei durante 60 dias e passou. Mas quando voltou, isso voltou em maio, né? Foi 60 dias depois. Aí o zumbido forte, que durava cerca de 3 horas. E aí o médico, não, continuo com a medicação, aumentava a quantidade de remédios, mas aí essas crises começaram a ficar frequentes. E desesperador, cada vez mais forte. Eu não conseguia me concentrar no trabalho. Quando começava aquele... Eu sentia que ia ter a crise, eu me afastava, eu ia para casa, eu ia deitar e rezar para que aquilo passasse, né? Ô, Pompeia, me fale uma coisa. O zumbido, ele era em qual ouvido? Sempre no direito. Eu só tive problema em um ouvido. Sempre Tá, num um ouvido só, certo. Sempre E nesse ele parecia com um som de quê? Ele era um chiado, um apito, ele era um pulsátil, como é que ele era? Não, não. Apito, às vezes, eu sentia antes como... Diz assim, não, é estresse, que daquele apitozinho passa. Mas era um zumbido, aquela pressão que, se eu tivesse num ambiente... Era... Por exemplo, num restaurante, as pessoas falando, aquilo me incomodava, porque ficava ecos, entendeu? Junto com aquela pressão. Um zumbido que não era um apito propriamente. Era um chiado? Era um chiado, era. E aquilo aumentava, assim, e você não tinha noção que horas ia passar, aquilo me deixava, assim, arrasada, né? E até o médico também me disse assim, sim, quando eu disse, mas doutor, a medicina é tão avançada, não é? Não tem outra forma de tratar, não é? Uma cirurgia, o que foi? Ele disse, não. E olha, presta atenção. Aqui tem uma vela e ao redor é o mundo. Se você ficar só focada nessa vela, você vai ter depressão. Então, misturava tudo assim na minha cabeça, sabe? Foi assim uma fase muito difícil. Eu que sempre tive tanta saúde, e de repente uma coisa dessa assim me desesperou completamente, me desestabilizou. Aí eu ainda permaneci com ele até chegar a agosto, foi quando começou a tontura. Eu estava dirigindo e eu tive uma tontura forte e o zumbido. E aquilo foi um terrível, assim, sabe? E aí, essas crises que ele tinha dito que eu ia ter, começou já com frequência. Com frequência. Aí, foi quando eu, assim, desesperada, eu recorri à minha sobrinha, Catarina Dias, que é até médica cardiologista, e ela me indicou 2 bons otoneurologistas. E um deles, doutora Lívia Noleto. Exatamente, Lívia Noleto. O anjo que Deus me colocou na minha vida, que devolveu a minha alegria de viver, e que eu sou eternamente grata a ela. E aí, Pompeia, e quando vinha o zumbido, ele não era constante. Ele era um zumbido que vinha e ia embora e que vinha com as crises de vertigem. Não sempre as crises de vertigem. O zumbido ele era mais isolado. Mas, assim, ele começava
por exemplo, à tarde, aí no outro dia à tarde, aí começou de manhã também, à tarde, sabe? E quando eu dizia não vai passar, que já passou-se 3 horas, 4 horas, aí ia para 6, entendeu? Então ele começou o tempo maior e a frequência também maior, Tá, né? ele começou a ficar mais frequente o zumbido. Mais frequente e mais forte, né? E mais tempo, né? E aí foi quando eu fui à doutora Lívia Noleto. Isso em setembro, um ano depois da primeira sintoma, né? Que foi só aquele ouvido. E assim, doutora Lívia, a gente fez audiometria no próprio consultório dela e a gente começou de imediato um tratamento. E eu lembro que eu estava super abatida, muito triste, angustiada, aquele zumbido. E ela me fez acreditar que tudo era possível, né? E você tinha perda auditiva do lado direito. Sempre do direito, só o direito. Porque ela me disse que tinha pessoas que também podia os dois, né? Aí eu iniciei de imediato uma medicação com ela e ela pediu para eu voltar com 7 dias. E aí eu voltei, porém, a audiometria não teve nenhum progresso significativo. Mas também continuava estável, né? Aí ela passou uma nova medicação e eu voltei isso por mais de 10 dias. Aí, pelo resultado daquela medicação, ela introduziu um novo, né? E aí a gente começou esse novo tratamento. Isso no dia 10. Dia 10 de outubro. Que a primeira foi dia 23. Esses medicamentos que ela passava eram medicamentos assim, era um medicamento para melhorar a circulação da cabeça, era medicamento antidepressivo. O que Não, seria? não, antidepressivo não. Era a pressão do ouvido, né? A tontura, né? A pressão do ouvido, né? Tinha 2 remédios que combinavam assim. E aí, como a audiometria, ela manteve estável, pelo menos. Eu lembro que eu ia para o consultório rezando para que não começasse o zumbido, para na audiometria eu conseguir ouvir melhor, sabe? Mas eu já estava tensa, né? E o estresse também, eu acredito que ele só fazia piorar, né? Ô, Pompeia, me fale uma coisa, só para a gente contextualizar um pouco mais o pessoal poder se identificar com a sua história. O que você fazia quando tinha zumbido? O que você fazia para poder ajudar a você sofrer menos, para você ficar um pouco melhor em casa? O que você fazia para melhorar? Bom, eu tomava uma medicação que o médico dizia assim, nas crises você aumenta a dosagem. Mas a frequência estava... Eu tomava um calmante, certo? E deitava e rezava e chorava, adormecia. Pronto, era meu consolo. Eu não tinha o como fazer. Então era aquele desespero de você não saber quanto tempo ia durar aquela agonia, né? Uhum. E então, como é que você, no caso, e o que você sentia de piora? O que você achava, percebia que fazia piorar esses sintomas? No caso, o zumbido também. Alguma coisa do tipo, algo que você comia, ou o nível de estresse, ou doce, ou dormir mal, ou não fazer atividade física, ou bebida alcoólica. O que você percebia que gerava desconforto ou aumento dos sintomas? Eu acho que a alimentação. Porque eu não bebo, né? Eu acho que a alimentação, quando eu me senti melhor, no período que eu não estava
tendo essas crises mais frequentes, tá? O doce, né? Piorava o doce? Ah, sim, piorava, piorava. Eu estava em agosto, como eu falei, com aquela tontura, eu estava no noivado do meu filho. E eu realmente eu saí daquela dieta e no outro dia eu tive essa tontura forte e o zumbido. Então, esse foi um ponto que eu lembro muito, sabe? Que me fazia isso. Mas, assim, isso já em agosto, né? E as crises, elas permaneciam, né? Foram ficando mais frequentes, né? Eu procurava realmente beber muita água, né? E evitando essa alimentação, esse doce, esse sal e o doce, né? O açúcar. Mas, assim, quando eu fui para a doutora Lívia, que foi assim, com, com menos de um mês, ela introduziu a medicação, que não deu o resultado esperado de imediato, ela entrou com outra medicação. Então, no dia. E ela fazia todas as vezes a audiometria para acompanhar, que estava dando um resultado, né? E aí ela mostrou que existia outras possibilidades para cuidar, né? Ela não se limitou só numa medicação, que é o que eu já vinha tomando, né? Anteriormente. Ela trocou, tal. Aí, pronto. Na segunda dose, eu já fui super alegre para o consultório, porque eu senti que não tinha esse zumbido, né? E aí a audiometria realmente mostrou que eu estava muito bem. E desse dia 17 foi o dia que eu tomei essa segunda dose. E voltei para tomar a terceira 7 dias depois, mas completamente curada. Então, até hoje, já faz 1 ano e 6 meses que eu não sinto nenhum sintoma. E tenho que dizer a você, verdadeiramente, eu esqueci essa restrição alimentar. Às vezes eu como doce, o sal nem tanto mais, que eu era muito chegada. Mas assim, eu como doce, eu deixei, às vezes até eu me assusta, né? Tem aquela lembrança, ai meu Deus, não devo, mas eu não sinto absolutamente mais nada. Então, assim, eu não posso, Você assim... ficou quanto tempo com esses sintomas de zumbido, tontura? Foram quantos meses ou anos? Então, começou setembro de 2018. Setembro de 2018. E foi Então, até eu fui até outubro, 17 de outubro de 2019. Um ano, não é? Um ano setembro, outubro, 1 ano e 1 mês, não de é? sintoma. De sintomas. De Uhum, sintomas. sim. Entendeu? E assim, Ô, Pompeia, na sua família tem alguém com esses sintomas? não, ninguém. Ninguém. Você foi a Ninguém. primeira que você Foi. ficou sabendo. E você já tinha tido antes, por exemplo, algum momento da sua vida você chegou a ter zumbido ou tontura antes desse quadro? Não, não, nunca senti. Nunca tive. Às vezes, num prédio alto, assim, eu não gostava de olhar, mas eu sentia uma certa dificuldade. Eu tinha um medo, assim, como... Eu digo, acho que eu tenho labirintite, alguma coisa assim, né? Certo. É que, inclusive, a doutora Lívia me ajudou muito, que ela descobriu que eu tenho VPB, não, VPPB. VPPB? É, que Ah, associava esse problema à minha angústia, que eu achava que eu já estava imaginando o quanto eu estava sofrendo com aquelas tonturas e o zumbido, eu pensava, não, isso é minha imaginação. E aí ela, poxa vida. ô, Pompeia, me fale uma coisa. Quando você apresentou esse quadro, que começou na primeira vez, você sentiu o ouvido tampado,
Uhum. Estava acontecendo assim um nível de estresse maior na sua vida, você estava com a alimentação muito errada, você estava dormindo mal, ou sua vida estava completamente normal? Não, eu acho assim, o trabalho sempre é estressante, né? Eu acho, o trabalho também, eu acho que contribuiu muito, sabe? Ah, quanto a Uhum. dormir, não, que eu durmo muito bem. E a alimentação realmente não é a mais adequada, né? Eu gostava muito de sal, bebia pouca água, aprendi a beber água, aprendi, estou bebendo sempre. Que ótimo. E você tinha sensibilidade a sons no dia a dia? Não, só nas crises, né? Porque é, é aquele eco, as pessoas falando e você, aquela coisa assim, aquele zumbido com aquelas vozes que te deixava, você queria tampar, mas não adiantava. Eu cheguei até a pensar, eu prefiro ser surda, né? Eu Muitos, queria ser muitos surda. pensam nisso, né? Pela sensação, né, de desespero. A pessoa às vezes pensa isso, mesmo sabendo, né? A gente sabe que mesmo uma pessoa ficando surda, ela pode continuar percebendo o zumbido. Porque o zumbido Ah, ele é nem percebido no sabia. cérebro. Ô, Popeye, me fale uma coisa. E você deixou de ter todos os sintomas? O zumbido, o ouvido tampado e a tontura? Completamente. Eu não sinto Que linda! só esse VPBPB, que às vezes, que são esses cristalzinhos, né, que saem, Isso. né? Aí nas consultas, porque a doutora Lívia, hoje eu volto de 6 em 6 meses, só volto agora para ela próximo mês, né? Mas eu já senti uma vez esse desequilíbrio assim, que não me assustou, que eu sei que é benigno, que né? Sim. E aí ela mesmo faz a manobra, né? Que eu acho isso muito importante, porque o médico anterior ele me deu para fazer uns exercícios, ele me deu instrução, mas eu não tinha coragem, eu já vivia tensa, a cabeça não mexia, eu tinha muito medo, entendeu? Uhum. Então, assim, ela foi muito legal na minha vida. Então, quando eu gosto de falar para as pessoas, é, ajudar as pessoas, que é possível, sabe? Sim. É Ô, doutora, possível. deixa eu perguntar. Doutora Lívia, você está aqui nos vendo? Dá um alôzinho aqui. Enquanto isso, eu vou olhar aqui os comentários para responder aqui o pessoal. E o café piora? Acho que a Sandra CF Coutinho acho que perguntou para você se o café piorava. Eu evitava, né? Era uma das restrições. O café, o doce, o sal, beber muita água, não é? Tinha Tá, algumas frutas que, tá, que, que tem frutose, né? Então, eu evitei, tá. mas hoje eu como de Você tudo. tá. Ô, querida Lívia, que é minha amiga também. Ô, Lívia, você pode aparecer aqui na live? Você sabia que agora a gente pode fazer até com 4 pessoas? Só me fala se você tá preparada. Que às vezes você pode estar assim, sabe, de pijama. Me fala se você tá de pijama. Ou então só pega o seu rosto aqui, ó. Aí você entra um pouquinho só para falar com a gente, tá bom? Deixa eu ver o que ela falou. Vamos ver aqui mais perguntas. Deixa eu ver mais aqui. O zumbido está relacionado ao estresse? Sim. Tanto, Sandra, tanto o estresse, a depressão, níveis de ansiedades altas pode gerar zumbido, assim como o zumbido pode gerar esses sintomas. A gente, na região da via auditiva, a gente tem terminações serotoninérgicas, né? Relacionada à serotonina, que seria o neurotransmissor relacionado a essa questão toda da depressão, ansiedade, estresse, nível de estresse, né? E daí, tudo isso modifica. E quando modifica, isso também pode gerar zumbido, essa hiperexcitação, né? Essa agitação toda no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central.
podendo gerar zumbido e o zumbido também gerando esses tipos de sintomas, tá? De pijama, não acredito. Coloca só o rosto, ótimo, eu vou te chamar, hein? Ó, vou te chamar. Vamos lá. Ai, não, ia chamar a pessoa errada aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nossa, Lívia, você também precisa da nova versão. Pega o celular do marido ou de outra pessoa. A sua também está desatualizada. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Então, Cris, assim, o zumbido pode provocar a sensação de ouvido tampado. Pode, nos casos, geralmente, por questões musculares. A gente tem um músculozinho aqui na nossa orelha média, aqui dentro, que é o tensor do tímpano, que muitas vezes ele contrai e ele pode gerar a sensação de ouvido tampado. E um dos sintomas também, uma das condições também que pode gerar a sensação de ouvido tampado são as questões metabólicas. Quando essas questões metabólicas, por exemplo, ligadas também ao Meniere, que tem a ver, né, com essa questão alimentar, tudo isso pode gerar sensação de ouvido tampado. Tem uma pergunta aqui da Mauri para você, Pompeia. A sua audiometria, como ficou depois que você deixou de ter zumbido e os sintomas? Bom, falar assim, tecnicamente, eu não sei. Doutora Lívia... Mas se continuou com a perda ou se a perda, não, lógico, não deve ter... Mas assim, se subiu, a perda estabilizou. Recuperei. Subiu? Olha. Recuperei. Só uma certa, sei lá, que ela deve saber, uma tonalidade que ficou lá embaixo um pouquinho, mas sem tanta importância. Mas de 10 subiu para 5, 4, porque eu não sei tecnicamente, mas que subiu bastante, eu recuperei a minha audição, sim, recuperei. Que ótimo, muito bom. Então, realmente foi um tratamento bem efetivo. Olivia, veja se você consegue, né? outro celular aí para você entrar aqui, tá bom? Gente, se vocês quiserem mandar, tem uma queda em agudos, ela falou, provavelmente devido à infiltração da medicação. Olivia, fale uma coisa, que tipo de medicação, mais ou menos, você passou para elas? Não fala o nome, para não correr risco de ter automedicação aqui. Mas, assim, tipo, foi um antidepressivo, foi um medicamento para melhorar a circulação do ouvido. Fala em termos gerais, por exemplo, tá? Aí você escreve aqui pra gente, tá bom? Pompeia, e me fale uma coisa. E você, como é que você ficava emocionalmente ou em qual aspecto o zumbido te atrapalhava? Por exemplo, ele te atrapalhava a dormir, ele te atrapalhava a ter concentração, ele te atrapalhava a trabalhar. O que ele mais te incomodava no dia a dia? Bom, eu lembro mais, assim, no trabalho, eu não conseguia ficar no trabalho. Quando ele começava, eu lembro que eu falava com a minha amiga, que era super carinhosa, aí vai começar, vá para casa, vá para casa. Eu vinha direto para casa, para o meu quarto, eu queria, sabe, me esconder, esquecer, queria dormir, queria apagar, tá entendendo? E aí eu ficava quietinha no meu canto, rezando, só rezando. E às vezes passava e eu adormecia. Entendeu? Então, eu sempre procurei fazer assim, sabe? Para tentar esquecer dele um pouco, né? Tentava, né? Até passar. Mas era assim, complicado, porque quando chegou no momento que você contava o tempo, e você, ai, graças a Deus, passou. Aí você, ai, durou tanto tempo. E no outro dia já não foi dessa forma, já foi mais tempo, sabe? E aí você já se desespera, porque você não já sabe quanto tempo aquilo vai durar, né? E eu estava fazendo aquela alimentação com as restrições, sabe?
Isso quando realmente eu fiquei nessa fase com mais frequência, com mais tempo, né? Que foi quando eu procurei outro profissional, no caso a doutora Lívia. Doutora Lívia, essa querida, nossa, ela é assim, né? Como profissional, todo mundo adora. E ela é minha amiga, eu fico impressionada. Assim, a fofura que ela é, uma queridíssima. Realmente é um anjo aqui na Terra mesmo. Você tem razão. Além de excelente médica, no cuidado com seus pacientes, ela é um ser humano incrível, de Incrível, isso que eu bondade, percebo de amor. nela. Ô, Bruno, então, ela explicou durante a live que, na verdade, ela disse que começou a perceber que o zumbido foi ficando cada vez mais frequente e mais forte. Então, ela estava percebendo fora de crise. Mesmo fora das crises, não é, Pompeia? Que o zumbido aparecia. Sim, quando eu falo a crise, é aquele zumbido que vinha, eu estava em constante crise, entendeu? Uhum. E aí, assim, com a tontura teve alguns episódios, sabe? Mas o zumbido é que era mais frequente, né? Uhum. E nesse período de maio a agosto, que no final, agosto é que eu me desesperei, porque já veio tendo essas crises que quando eu mudei de médico, porque eu senti que com o médico anterior era para eu conviver com aquilo. Sim. E só tomar aquela medicação, aumente, diminua, sabe? E foi assim que eu consegui. Deus me mandou para a doutora Lívia, porque eu não estava acreditando. É que, na verdade, né, Pompeia, olha, os meus pacientes do consultório, né, eu acabei nem falando assim, eu sempre me apresento, né, porque sempre tem gente nova aqui me assistindo. Então, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há 20 anos, eu fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP em zumbido, né? Eu sou pesquisadora lá da USP e sou professora de pós-graduação, sou professora de cursos de zumbido e tenho um consultório aqui em São Paulo. Então, eu noto que os 100% dos meus pacientes que já passaram por outros profissionais, eles ouvem isso. Eles falam, olha, doutora Karina, eu já ouvi que só tem que se acostumar, não tem nenhum tratamento para aliviar. E não tem o que fazer, é conviver. Exatamente, né? Foi o que ele disse. E ele disse assim, olha, você não vai morrer disso, mas você vai ter que conviver com isso. Isso, entendeu? Exatamente. E cuidar para você não ter depressão. Como não ficar em pânico? Como não ficar depressiva com tudo isso e sem esperança, não é? Sim. Então, exatamente. Alguém mais aqui que está nos ouvindo tem sensação de ouvido tampado e zumbido? Além do zumbido, tem sensação de ouvido tampado? Ou quem tem Meniere diagnosticado? Vão escrevendo aí, tá bom? Ô, Pompeia, hoje, vida normal, né? Normal. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Já um ano e 6 meses, né? Que eu estou bem, entendeu? Bem de tudo, sem nenhum sintoma. Graças a Deus. Graças a Deus que é o Pai que tudo pode. Pois é. Então, essas pessoas que têm zumbido e sensação de ouvido tampado, que não é Meniere, que não tem vertigem, não tem perda, vocês podem pensar um pouquinho na questão ligada a músculo, tá? Porque às vezes você tem uma disfunção temporomandibular, disfunção aqui nessa região da mandíbula. Às vezes vocês têm bruxismo e tudo isso gera sintomas como sensação de ouvido tampado e zumbido, tá? Ou então algumas questões metabólicas também, né? Se come doce, piora o zumbido e às vezes dá uma sensação de ouvido tampado, né? Muitas vezes isso melhora com orientação médica em relação à alimentação, ok? Mas se tiver vertigem, se tiver quadro de perda, né, na audiometria, tem que investigar com o otoneurologista, que é um médico otorrino especializado em tontura e vertigem,
para fazer o diagnóstico de doença de Meniere, tá bom? Mandou o Insta do marido. Qual é o Insta do marido dela, Tainara? Me fala o nome dele, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Eu tenho perda auditiva, zumbido bilateral e bruxismo. Então, Molvidros, Decor, lógico que a perda auditiva é sempre algo que a gente tem que levar primeiro em consideração, é sempre a questão da perda de audição, né? Como causa principal do zumbido. Mas se você tem um bruxismo, se você tem pontos gatilho, dores, tensões musculares, tudo isso às vezes pode aumentar a percepção do seu zumbido. E às vezes fazendo fisioterapia, isso já pode aliviar o zumbido. Já pode dar uma diminuída. O Cleidson Oliveira, deixa eu procurar aqui o Cleidson. Peraí. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Cleidson. Achei. Vou chamar, vamos ver. Ai, gente, que legal. Já pensou se ela entra? Olá! Primeira live que eu faço em trio. Que maravilha! Que bom! Desculpa, não me organizei, não me arrumei. Eu botei o bebê para dormir e vim. Ai, que legal! Lívia, querida, conta um pouquinho você com a visão médica do caso da Pompeia. Pompeia, quando chegou para mim... Me emocionei. Ai, que linda! Pompeia, quando chegou para mim, ela chegou bem chateada, lembra? Pompeia bem triste. Chateada, apavorada. Chorava. E assim, ela Chorava. E se incomodava muito com zumbido. Eu lembro que ela chegou bem preocupada. E aí eu peguei os exames, revi, não foi, Pompeia, o que você já tinha feito? Tentei, assim, sempre quando o paciente chega para mim, eu não tento encher o paciente de exame, eu sempre gosto de ver o que o paciente tem, para a gente poder ver o que a gente pode aproveitar. E aí, realmente, ela tinha um diagnóstico de doença de Meniere. E aí, ela estava usando as medicações, aí, como ela estava tendo uma flutuação auditiva, a gente iniciou um tratamento diferente, que foi, inicialmente, a gente usou esse anti-inflamatório, e depois a gente injetou ele dentro do ouvido. E eu acho, assim, uma coisa que foi bem legal nela foi as orientações, né? Então, apesar de tudo, a medicação que a gente fez, ela seguiu a dieta, ela se acalmou. Então, eu acho que essa conscientização e essa orientação foi muito importante. E ela quis curar. Então, é uma coisa que é muito importante. Às vezes o paciente não quer curar. Ela quis. Ela foi atrás. Ela acreditou. Isso, ela acreditou. Quantas vezes você olha para o paciente, às vezes ele não... Às vezes eu acho que ele não tá acreditando no que você tá falando, né? E eu acho que ela realmente acreditou. Então, eu acho que foi um sucesso, não foi? Que legal. E assim, uma coisa aqui que... umas perguntas, vou aproveitar a doutora Lívia que tá aqui, ela também responde. A Lia Cabeceira. Doutora Karina, eu estou com bruxismo e zumbido. Então, o bruxismo, ele é um fator de risco para o zumbido. Então, Lia, precisa aí controlar esse bruxismo e, de repente, ver um dentista especializado em DTM ou que possa fazer uma plaquinha, se perceber que você range, para que não haja desgaste nesses dentes, tá bom? A Sandra falou que não tem perda de audição, já foi a São Paulo. Tenta investigar, Sandra, se você não tem algum componente muscular. Então, pessoa que tem zumbido com audiometria normal, investiga músculo, tá Karina, bom? Ou não ter promandibular. Diga, Karina, e cada dia eu vejo mais pessoas que estão desenvolvendo, principalmente nessa pandemia, problemas musculares. Então e um diagnóstico não exclui o outro. Então, tem um paciente que tem doença de Meniere e tem, às vezes, um zumbido somatosensorial. Então, a cada dia mais, eu acredito na equipe multidisciplinar. Então, você sabe que eu sempre mando pacientes, que eu acho importantíssimo, a avaliação da fono, a avaliação da físio, do nutricionista, porque cada um tem a sua parte. Lógico, com certeza. E a gente sabe que as queixas relacionadas ao bruxismo aumentaram muito na pandemia. Pioraram muito. Parece ter uma epidemia. Insônia, bruxismo aumentou demais durante a pandemia. Tem o zumbido intermitente há uns 30 anos, com grande perda auditiva no ouvido direito. Tem alguns relatos aqui. A Mauri, faço agulhamento seco e evito certos alimentos. Além de a psicóloga, muito bem.
Isso. Excelente. E quando dá uns estalinhos no ouvido? Bruno Godard perguntou. Estalinho no ouvido é muito músculo, né, Lívia? Isso. É bem muscular. A gente tem 2 músculos dentro da nossa orelha, que é o tensor do tímpano e o estapédio. Assim como esse músculo aqui, sabe? Quando a gente tá tenso, ele treme aqui. Aquele músculozinho lá dentro, ele também pode fazer essas batidinhas. E lembrar também da ansiedade, como um grande fator de gatilho disso. Então, não adianta, às vezes, você só tratar a parte do fisioterapeuta e não tratar a ansiedade, que é importantíssimo. Entendi. O Movidros de Corte. Eu tenho Meniere diagnosticada há 5 anos. O caso da Pompeia foi Meniere, né? Que ela está controladíssima de todos os sintomas, controlada, tá bom? Deixa eu ver mais aqui embaixo agora de pergunta. Essa live está sendo excelente e muito esclarecedora. Implante dentário? Não entendi a pergunta. Só falou implante dentário. E quando o zumbido parece vir da cabeça e do ouvido, a sensação, se é na cabeça ou se é no ouvido, não quer dizer muito, não é, Lívia? Isso. Tipo, a gente não consegue descobrir um diagnóstico, né? Não, é assim, o que eu mais vejo, assim, que quando esses que geralmente que vem da cabeça, é uns zumbidos mais crônicos, mais cronificados, sabe? Mas isso não muda o diagnóstico. Não quer dizer que doença de Meniere vai vir na orelha, não quer dizer porque essa somatossensorial vai na cabeça. Não. Claro que, por exemplo, um paciente com zumbido somatosensorial geralmente é unilateral, mas nada impede que o paciente tenha bilateral na cabeça. Isso não fecha o diagnóstico, entendeu? Mas ajuda, dá uma pista de alguns diagnósticos. Sim. E zumbido que dura 1 minuto. Olha, Julipe, depende muito da frequência. Se é uma coisa rara, eu também tenho. Dá um apitinho, né, Lívia? Dura 3 segundos e passa. Muitas vezes é do próprio tensor do tímpano, pode ser metabólico. Isso. Mas é uma coisa rara que não é frequente. Agora sim, esse 1 minuto que você fala, Julie, e se é algo frequente, tem que começar a ficar de olho, não é, Lívia? E tem que também lembrar da exposição ao barulho. Às vezes a pessoa durou 1 minuto porque a pessoa acabou de se expor ao barulho. Então, isso também é importante. Então, é o que você falou, é importante. É 1 minuto sempre, é 1 minuto todo dia, é 1 minuto uma vez ou outra. Olivia, tem uma pergunta aqui que é: por que às vezes o zumbido aumenta com sons altos? Porque você pode ter um trauma acústico e, assim, ele pode lesionar as células do ouvido. Que, inicialmente, ela pode ser transitória e aí, tornando-se permanente, isso vai causando cada vez mais o zumbido, entendeu? Então, muitas vezes o paciente não tem perca auditiva, mas ele já tem zumbido. E que esse zumbido, que inicialmente pode ser transitório e, com o tempo, pode se tornar permanente. Sim. E por que a pessoa que tem Meniere ou tem alguma síndrome metabólica, ela pode sentir o ouvido tampado? Por que tampa o ouvido por causa dessa questão metabólica? Porque quando a gente tem uma questão metabólica, uma doença de Meniere, a gente tem um fenômeno fisiopatológico dentro da orelha interna, que chama hidropsia endolinfática. O que é isso? A orelha interna está inchada, está cheio de líquido. E essa distensão do líquido dentro da orelha causa sintomas, que inicialmente ela incha, desincha. Com a progressão, o inchaço vai ficando e vai destruindo as células dentro da orelha interna. Exatamente. A Mauri perguntou: Meniere tem a ver com hormônio? Alguns casos pode ser um Meniere secundário, e aí alterações hormonais, principalmente em relação à progesterona. Então, quando a gente, por exemplo, pode acontecer, durante as gestações, mulheres que vão pegando uma certa idade, pode causar esse edema e o zumbido. O otorrino faz diagnóstico de trauma acústico? Sim. O otorrino é um médico especializado para colher toda a sua história. Ele vai pedir audiometria, não é, Lívia? Isso. O diagnóstico de trauma acústico é um diagnóstico pela história clínica e provavelmente pela audiometria. E lembrar que nem sempre a gente usa audiometria normal. Muitas vezes tem audiometria de altas frequências, outros exames que vai mostrar, ou até autoemissões, caso você não tenha, que pode mostrar o início de um trauma acústico ou o início de um trauma acústico. Sim. Deixa eu ver mais aqui. Será que tenho zumbido há 30 anos? Ainda teria como tratar? Tenho 68 anos. Olha, Silene, sempre tem o que fazer, sempre tem como tratar. A gente não está falando necessariamente em parar de perceber o zumbido, de remissão total.
A gente está Uhum. falando de aliviar sintoma. Isso. Então, procure um otorrino inicialmente, porque sempre tem algum tratamento novo ou alguma coisa que você não tentou ainda, que pode sim te auxiliar, pode aliviar em relação a como você convive com o zumbido. A Souza Cris, qual exame deve ser feito para investigar a sensação de ouvido tampado? Então, a sensação de ouvido tampado, que é a plenitude oral, ela pode ter duas causas principais, que é a síndrome tônico-tensor de tímpano, somatosensoriais, ou quando tem associado a outros sintomas, pode ser, por exemplo, uma hidropsia linfática, né? Ou secundário, uma doença de Meniere ou metabólico. Então, você tem que pedir exames de sangue, você pode pedir um exame chamado eletrococulografia, a avaliação do fisioterapeuta. Então, tem várias coisas que a gente pode, dependendo da história do paciente. Sim, mas é principalmente, Cris, a questão da queixa clínica, né? Isso, O a próprio história paciente, clínica. ele percebe essa sensação, né? O Bruno quer saber, meu zumbido piora sempre de tarde após o almoço. Bruno, a gente pensa em algumas coisas. A gente pensa na questão muscular, então essa questão relacionada aqui à ATM, né? Da coisa do mastigar, ou mastigar coisas mais duras, podem gerar um aumento, mas também a gente pode pensar em algo metabólico, né, Lívia? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Né? O que a Então, pessoa come, né? é bom rever, assim, nesses casos, assim, é bom ele rever o que pode acontecer, se tem alguma alimentação, algo que pode... E sempre investigar a parte metabólica mesmo, ir no médico e fazer uma investigação. Eu tô vendo muito, não sei se você acaba vendo em relação à lactose, glúten, coisas que às vezes a gente não investigava. E hoje a gente Glúten, começa a nossa, ver. glúten, eu já fiz uma live aqui com o Dr. César, né? Eu assisti. Então, exatamente. Então, ele falou bastante sobre glúten, questão relacionada à lactose, ou então abuso de doces, né? A pessoa come aquele docinho depois do almoço e daí não cai legal para uma pessoa, isso não quer dizer todas, né? Mas para um Perfeito. grupo não cai legal, para outro de boa. A Sandra quer saber, o implante dentário interfere, provoca zumbido? Sandra, pode, tá? Assim como pessoas que tiram lá o dente, o siso, também acaba dizendo, olha, depois que eu fiz a extração do siso, veio o zumbido. Né? Eu fui fazer o implante, veio o zumbido. Eu fui colocar aparelho nos dentes para Perfeito. tratar... Aparelho, apertar. É muito comum. Apertar na hora... Aí a pessoa fala, no dia que eu vou fazer o ajuste do aparelho, meu zumbido vai para a lua. Perfeito. Então, a gente percebe que existe um componente somático aí, um componente músculo-esquelético aí influenciando, tá bom? Deixa eu ver aqui, o horário ainda dá um tempinho aqui, deixa eu ver. Meu zumbido aumenta quando vira o pescoço para a direita e para a esquerda. Então, procure um fisioterapeuta especialista. Coisa de Perfeito. fisioterapia. Uma intolerância a certos alimentos pode aumentar o zumbido, certo? Verdade. Né? Lactose, glúten, com Acho que são os certeza. principais. Isso, somatosensorial. Somatosensorial é músculo, então com certeza você tem que passar por um fisioterapeuta, de preferência especialista no assunto, senão ele não vai saber fazer os testes. Isso, eu fico muito triste identificar. quando o paciente fala assim, eu já tenho um fisioterapeuta, mas não é qualquer um, tem que ser um especialista no assunto. Então tem os que Porque senão realmente não vai saber muito como avaliar. Verdade. O uso do celular, computador por muito tempo, por exemplo, uma professora que dá aula por muito tempo pode aumentar o sintoma do zumbido. Ela ficou com um quadro pós-Covid. Uso de celular, computador. Olha só, a doutora Amanda. A doutora Amanda é o seguinte, com relação ao celular, saiu uma revisão sistemática recente mostrando que é inconclusivo com relação, assim, o uso do celular direto no ouvido podendo dar zumbido. Por que inconclusivo? Porque tem estudos que são mal feitos, ou tem estudos que falaram que sim, outros disseram que não tem relação. De qualquer forma, a gente pede para a pessoa dar uma evitada por causa das ondas eletromagnéticas aqui no nosso ouvido, tá bom? Então, é mais ter esse tipo de cuidado. Agora, computador por muito tempo, será que é relacionada à postura? Pode ser. Isso vem proprioceptivo, né? Essa parte proprioceptiva, perfeito. Pode ser. E assim, quadro pós-Covid, o zumbido está na lista, sim, dos sintomas pós-Covid. Tenho recebido muitos pacientes com zumbido pós-Covid. E é engraçado que às vezes acontece na fase já de convalescência, não é às vezes o primeiro sintoma, então é muito comum. Sim, exatamente. Pode ser pelo próprio uso de, às vezes, alguns medicamentos ototóxicos,
ou até mesmo ainda ninguém sabe direito, não é, Lívia? Sobre o que esse vírus causa, né? A gente não sabe se o vírus causa uma reação cruzada dentro da orelha interna, causando, ou se é ação do vírus direto, ninguém sabe. Ou se é próprias medicações que as pessoas usam, hidroxicloroquina e várias medicações aí que podem causar zumbido. Má postura na parte dos ombros. Depende de que tipo de má postura que você está se referindo. Mas, assim, tensões, contraturas musculares, tem presença de pontos gatilho aqui nos ombros, né? Ô, Pompeia, fale uma coisa. Você chegou a ter dores no pescoço ou nos ombros? Não, sim, mas ali devido à tensão emocional. Eu sabia que aquela dor era tensional, né? Então, sim. eu nunca relacionei ao problema. Tá. Né? Porque com a massagem aliviava. Ai, que ótimo, muito bom. Ah, ela tá falando aqui, as aulas, a doutora Amanda, as aulas online que ela dá por muito tempo. Na verdade, pode ser, às vezes, dependendo se ela ficar muito tempo na mesma posição. Isso pode sim, isso pode gerar, digamos, uma tensão muito grande nessa região e isso acabar gerando uma piora do zumbido dela. Karina, cada dia eu vejo mais, muitas vezes os pacientes com essas cervicalgias, que a gente vê, às vezes até restrição no movimento cervical, que não reclamam às vezes tanto de dor e às vezes muito mais do zumbido. E aí eu achei legal um post que você escreveu que o zumbido é a dor do nosso, né, do córtex auditivo. Do córtex, exatamente. Achei perfeito. É, muito bom. A Luísa Semens, fiz audiometria desconfiando de trauma acústico, segundo o médico normal, mas não houve nenhum outro tipo de exame. E ele disse que nada poderia ser feito. Mas você tem trauma acústico? Foi diagnosticado trauma acústico, né? Gente! Foi maravilhoso. Pompeia, querida! Que brilho, hein? Foi muito bom seu depoimento. Ajudou muitas pessoas aqui. Tenho certeza disso. E vai continuar ajudando, porque eu vou deixar gravada essa live. Então, quando o pessoal entrar, vai ver você falando. E aí vai estimular aí. Olha que foi Meniere, hein? Então, Meniere controlado. Doutora Lívia realmente arrasou. Não, eu agradeço. Na verdade, eu nem ia entrar na live, eu tô aqui. Agradeço muito, mas muito orgulhosa dela. E eu tenho só te parabenizar, Karina. Você ajuda muito, muito, muitas pessoas. Eu, assim, sempre quando o paciente fala pra mim que tem zumbido, eu falei, olha, assim, acompanha a Karina. Acho que você deve receber alguns que eu mando, né? Porque ajuda muito. Você está de parabéns, doutora Karina. Não é? Perfeito. Com essas suas lives que você promove, realmente você está cumprindo a sua missão exemplar de cuidar das pessoas. Isso aí. Olha, gente, eu vou atrás desses pacientes para poder realmente dar um quentinho aí no coração de vocês que têm zumbido, principalmente. É só para isso, porque, né, para mim não vai mudar nada, mas eu acho que para vocês, só de saber que vocês aí vão ser beneficiados, isso já dá, já durmo mais tranquila. Tá bom? Verdade. Gente, obrigada pela colaboração de vocês, pela presença, pelas perguntas. Espero que tenha gostado. E até a próxima live. Eu acho que a minha próxima live é com o doutor Rinaldo, do Rio de Janeiro. Ele é otorrino. Só que nós não vamos falar de zumbido. A gente vai falar de sintomas otorrinolaringológicos. Sinusite, rinite, desvio de septo, amidalite. Vamos falar de coisas extra zumbido pra gente mudar um pouco do assunto. Que bom. Gente, obrigada. Beijo grande pra vocês. Beijo carinhoso em todos vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.